O capítulo João 7, 53, nos leva a um dos momentos mais intensos do ministério de Jesus, em meio à festa dos tabernáculos. Este texto revela a tensão crescente entre Cristo e os líderes religiosos, o desafio da fé diante da dúvida e a manifestação da verdade em meio à oposição. Desde o início, vemos Jesus caminhando com prudência, pois os judeus já tramavam contra ele. Seus próprios irmãos não criam nele, mas o incentivavam a se mostrar ao mundo. Isso nos mostra que até dentro de sua própria família havia incompreensão sobre sua missão. Durante a festa, Jesus ensina no templo e surpreende a todos com sua sabedoria. Ele revela que sua doutrina vem diretamente do Pai e desafia aqueles que julgam pela aparência a exercerem um julgamento justo. Aqui, ele anuncia a promessa do Espírito Santo, que seria derramado sobre todos os que crescem. Este capítulo termina com forte divisão entre os judeus, servidores, fariseus e principais sacerdotes, que tentavam decidir o que fazer com Jesus. Mas ninguém conseguiu prendê-lo, pois sua hora ainda não havia chegado. Assim, João 7:53 nos desafia a refletir. Quem é Jesus para nós? Apenas um mestre sábio ou o Cristo, o Filho de Deus, que oferece a água viva da vida eterna? Depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam, onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom. E outros diziam, não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe estas letras, não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo, busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse, tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes, fiz uma só obra e todos vos maravilhais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, e no sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignais-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Então alguns dos de Jerusalém diziam, não é este o que procuram matar? E ei-lo aí está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que de fato este é o Cristo? Todavia bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo ensinando e dizendo, vós conheceis-me e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis.
mas eu conheço-o, porque dele sou e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas. E os fariseus e os principais sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este que o não acharemos? Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou vós não podeis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus. E eles lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para sua casa. Em João 7:53, vemos Jesus enfrentando oposição, incredulidade e divisões entre o povo. Mesmo em meio a pressões e ameaças, ele permanece fiel à sua missão, revelando que sua autoridade vem do Pai. A incredulidade dos seus irmãos mostra como a fé nem sempre nasce da proximidade, mas da revelação de Deus. A cena central é o clamor de Jesus no último dia da festa: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Essa declaração nos lembra que apenas em Cristo encontramos a água viva que sacia a sede espiritual. Muitos se dividiram diante de suas palavras, mas a verdade é que ele continua sendo a fonte de vida eterna para todo aquele que crê. Mensagem de João 7:53 nos desafia a permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando enfrentamos oposição, críticas ou incompreensão. Assim como Jesus não se deixou influenciar pelas opiniões humanas, somos chamados a viver buscando agradar a Deus e não ao mundo. Também aprendemos que a verdadeira sede da alma só é saciada em Cristo. Muitas vezes tentamos preencher nosso vazio com coisas passageiras, mas apenas a água viva que Jesus oferece nos dá paz, sentido e vida plena. É um convite diário: ir até Ele para beber e ser renovado. Ao concluirmos a leitura de João 7:53, somos lembrados de que a mensagem de Cristo sempre gera resposta: fé, dúvida ou rejeição. Muitos discutiam quem ele era, mas a verdade é que Jesus permanece sendo o Filho de Deus, a fonte de água viva que transforma vidas. Que este texto nos inspire a não ficarmos divididos ou indecisos, mas a escolher firmemente seguir a Cristo. Que possamos beber dessa água que jorra para a vida eterna,
confiando em suas palavras e permanecendo fiéis, mesmo em meio às pressões do mundo. Irmãos e irmãs, a palavra nos ensina em Mateus 5,14 que somos a luz do mundo. Cada vez que você se inscreve neste canal e ativa o sininho, está escolhendo caminhar diariamente na luz da palavra de Deus. E ao deixar o seu gostei, você ajuda para que esta mensagem alcance muitas outras pessoas, levando esperança, fé e a verdade de Cristo a corações que necessitam. Participe desta missão conosco. Inscreva-se, curta o vídeo e compartilhe a luz que não pode ser vencida pelas trevas.